Beleza, Guilherme? Beleza. O Elton já conhece bem esse fluxo aqui, que eu troco muito figurinha com ele sobre isso, né, Elton? Mas vamos lá. Deixa eu só abrir os arquivos aqui, pessoal. Só estou abrindo os arquivos aqui para facilitar. Deixa eu ver se falta alguma coisa aqui para abrir. Recurso, tudo. Checklist. Checklist. Acho que é isso. Bom, deixa eu projetar aqui para vocês. Estão vendo aí, pessoal? Pessoal? Ainda não, tá quase. Tá carregando, Gui. Tá. Aí, agora foi. Agora foi. Legal. Então vamos lá. Eu cheguei a apresentar esse fluxo aqui, comentar um pouco dele com o Figo, né? E cheguei também a apresentar ele para o Elton. Daquilo que eu apresentei para o Elton, viu, Elton? Já tem algumas mudanças, né, que foram aprovadas. A ideia inicial era que a gente tivesse uma equipe de suporte a implantações. Não seria uma equipe de execução, mas uma equipe de suporte. Suporte como? Com assessoria, consultoria e fiscalização. Né? O problema é o seguinte, com as mudanças que tiveram, né, no decorrer aí desse tempo, essa ideia foi sendo alterada. Né? De uma equipe virou uma equipe, né? E a gente foi vendo também, fazendo um estudo da quantidade de implantações existentes aí pelo Brasil todo. É uma média, nos últimos 3 anos a Manserv tem uma média de 26 implantações, né? E a gente gasta uma média de 50 minutos dia com esse projeto de implantações. Sendo assim, era um recurso de quase 3 pessoas para trocar isso. Só a parte de mentoria, consultoria, tudo isso. Né? Sem a parte de execução. Seria uma equipe de 3 pessoas. Como isso não vai ocorrer, né, resolveu-se para mudar esse processo. Okay? Então, essa mentoria vai ser bem específica. Então, vocês vão ver que as entradas que eram antes, aonde que a gente participava da reunião, corria atrás do gerente, levantava o dedo, falou, deixa eu te ajudar, hoje não vai ser bem assim mais. Né? Então, isso mudou. Esse processo, ele começa pela área do comercial, né? Ele dá start pelo comercial, na convocação de reunião de novos contratos. Então, o comercial ganha, quando o comercial ganha, a Manserv ganha esse novo contrato, né? O comercial convoca para a reunião de novo contrato. O que não é muito diferente do que vocês já conhecem. Tá? Lembrando, a gente tentou colocar esse processo de implantação, né, com essa parte de assessoria dentro da realidade de hoje. Né? O to be, né, vai ser no próximo ano. Né? Então a gente vai ver as melhorias que tem que ser feitas, né, e vamos propor essas melhorias para o próximo ano. Então, o comercial convoca para essas reuniões, ou deveria convocar. Né? E essa fase ele convoca para essas reuniões na fase já de mobilização. A partir da convocação do comercial para divulgar esse contrato, inicia-se a fase de mobilização. Uma implantação é dividida em 2 partes, né? Mobilização e operação. A mobilização é todo aquele período que antecede o dia D, tá? Ou o dia da virada, ou o dia que a Manserv assume o contrato. Tudo isso é chamado de mobilização. A operação é após o dia D. Né? Se confunde muito esse termo operação com operação de rotina. Né? A gente chama, é porque você já cai realmente na rotina, né? Mas é a operação da fase de implantação, do período de implantação. O que é essa operação do período de implantação? São os 90 primeiros dias de contrato. Ok? E, antes disso, é chamado de mobilização. O período de mobilização, a gente bem sabe que é dado
pelo gerente, pelo cliente, né, pelo comercial, né? Então, geralmente, é um período aí de 30 dias que o comercial dá para implantar. Mas a gente criou um parâmetro para se definir, né, o prazo de uma implantação. Então, vocês podem ver aqui, ó, tá lá, mobilização, período de 30, 60 ou 90 dias. O que define isso? O que define isso é exatamente essa planilhinha aqui, ó. A gente criou essa matriz aqui, um documento de dado, né, que as variáveis para você definir o porte de uma implantação são a quantidade de funcionários, a quantidade de atividades, a quantidade de atividade de risco crítico e o grau de risco do cliente. Então a gente definiu que toda implantação que tiver mais de 5 atividades de riscos críticos e mais de 51 atividades, né, um total de mais de 51 processos a ser desenhados, a gente entende que ela já é de grande porte. E médio porte seria implantações que tenham mais de 50 funcionários, né, de 21 a 50 atividades, de 2 a 5 atividades críticas e o grau de risco 4. O restante dos outros critérios a gente considera de pequeno porte. Por que desses critérios? Esses critérios vêm de um estudo, né, de uma bateria de implantações que já foram feitas, e a gente sabe que o que importa no período de mobilização realmente é a quantidade de atividade de risco crítico e a quantidade de atividades que você vai ter que fazer. Por quê? TPRA, PCMSO, né, você vai ter que fazer de todo jeito, independente da quantidade de funcionário, a quantidade de atividades, a quantidade de atividades de risco crítico e grau de risco do cliente. Ordem de serviço, a mesma coisa. Mas o volume da ordem de serviço muda, né, de acordo com a quantidade de funções. Quanto mais funções, mais atividades. O volume de riscos a você analisar muda de acordo com a quantidade de atividades, né? O volume de análise de riscos que você vai ter que fazer muda de acordo com a quantidade de atividades. Ou seja, o maior volume está na quantidade de atividades numa implantação e na quantidade de treinamentos que você vai ter que fazer. Por isso que a quantidade de atividade de risco crítico interfere diretamente, porque quanto maior a quantidade de atividades de risco crítico, maior a quantidade de treinamentos que você vai ter que dar. Quanto maior a quantidade de atividades, maior a quantidade de análise de risco que você vai ter que desenvolver. Maior a quantidade de processos que você vai ter que desenhar nessa fase de mobilização. Por isso a gente entende que isso impacta diretamente, né, no tempo de mobilização. Lembre-se que esse porte é simplesmente para você definir o tempo, tá ok? Então, por isso disso. Tá ok? Guilherme, Oi? só uma pergunta. Isso vai estar alinhado junto com o comercial, né? Isso. A partir de agora... Porque assim, isso depende muito do cliente também. Sim. Vou te dar minha experiência recente. A gente tinha parte de um contrato mobilizado dentro da Vale e parte não. E nós fechamos com 45 dias de mobilização. É impossível. Também acho. Um cliente do tamanho da Vale também acho. Então virou uma loucura. A gente está conseguindo com 55. Então, assim, mesmo assim, uma loucura. Parei os outros processos todos. Fico só por conta dessa mobilização. O Elton, a gente entende, né, que se o comercial fechou, olha, eu fechei em 45 dias, não tem como, então você vai ter que me dar um recurso maior, né? Mesmo assim, foi o que eu expliquei para o pessoal da engenharia, mesmo com recurso maior, algumas coisas ficam inviáveis, porque a quantidade de treinamento que você vai dar é invariável, independente da quantidade técnica que você está fazendo aquela implantação, né? Então ela continua a mesma coisa. Você fala assim, não, mas eu tenho mais mão de obra para dar esses treinamentos, mas o público-alvo é o mesmo. Você não consegue que o público-alvo esteja em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, assim, as pessoas que você está treinando, né, são as mesmas. Então, se você tem um dia para treinamento de trabalho em altura, né, 5 para
eletricidade, né? Vamos supor que é a básica só, NR10 básica. Então, assim, aquele público que vai receber aquele treinamento é o mesmo, independente se você tiver 1 ou 10 técnicos fazendo, isso não vai impactar, entendeu? O tempo vai ser determinado pela quantidade de atividade crítica. É o que o Elton passa de dificuldade, né, Elton? É isso, treinamento e ter uma parte de documentação, porque Sim. a Petrobras deve ser a mesma coisa e outros clientes, a Vale exige que poste documento no sistema dela que esteja certinho a parte de saúde, de segurança, Então, assim, treinamento é uma parte. Então, para tirar o crachá, tem que estar com treinamento, tem que os documentos estar todos no sistema deles. Acaba por a gente ser um pouco mais caprichoso com algumas coisas. Então, cai na mão do técnico de segurança para fazer essa postagem. Então, cara, tem umas datas que precisa ser alinhado realmente com o comercial para a gente... Eu entendo que o cliente forçou a isso dizendo que você vai aproveitar 80%, que não é uma verdade, do que já está aí. E aí acontece esse tipo de coisa. É só para alinhamento, tá, Guilherme? Para alinhar com o comercial. O sistema que você está falando está redondinho. É só questão do comercial mesmo. Eu implantei, Elton, lá a Vale em Uberaba. Na minha implantação, fiquei 6 meses implantando a Vale Uberaba. Então, morei 6 meses na Uberaba. Né? Eram 182 atividades. Como que a gente faz o processo, faz a análise de risco de 182 atividades no período de mobilização? A mobilização lá foi de 60 dias. É inviável, não tem como. Entendeu? E olha que eu contava com uma equipe de mais ou menos 4 ou 5 técnicos. Entendeu? Então, assim, mas mesmo assim, né, a demanda é muito grande. É por isso que eu estou explicando que a quantidade de atividades impacta diretamente no tempo que você vai ter que fazer essa implantação. Né? Bom, vamos lá, pessoal. Mas isso aqui depois desse... Oi? Guilherme. Oi, Guilherme. Outra situação também, a gente está numa implantação aqui também no contrato da Vale, no Rio de Janeiro, e eu tive um problema que foi justamente no PCMSO, né, médico examinadores, porque, como o Elton falou, a gente tem que entregar o book no sistema da Vale, né, direitinho, conforme pontual, legal. Só que, assim, o PCMSO, ele sempre vem divergente do ASO, do médico examinador do ASO. Eu conversei muito com a Andrea, né, nesse período de implantação desse contrato, e ela falou assim que ela não tem responsabilidade nenhuma sobre a questão do médico examinador. A clínica pode mudar a qualquer momento e a gente não tem esse controle. Só que para a implantação, voltaram assim, mais de 30 ASOs com esse problema. E vai voltar mesmo. Entendeu? Mas médico examinador não é obrigatório estar no PCMSO. Não, para Vale sim. É obrigatório. O cliente exige. O cliente exige. O médico Ele coordenador quer que é obrigatório. Eles exigem mesmo. Ok. Legalmente não é obrigatório, mas a Vale exige. A Vale Se não tiver, não tá? mobiliza. Vale, se não tiver, não mobiliza. Exatamente. Monsanto, Petrobras também as empresas vão exigir, gente. É normal eles exigirem isso. Bom, vamos lá. Ô Guilherme, só queria cooperar também aí um pouquinho aí, indo de encontro aí com o que o Elton e a Fabri comentou, né? Tá muito específico em cima de Vale e Petrobras, né? A gente tá aí que... Bom, eu também tenho essa experiência aí, por já ter atendido esse povo aí, mas o que está acontecendo no mercado aí de uma maneira geral, e eu tenho percebido, os grandes contratos nossos, tirando, né, essa turma aí, vou dar aqui alguns exemplos. International Paper. Existe uma empresa lá dentro que faz toda a parte de gestão de contratados, né, da International Paper. Com isso, existe um book de atendimento que eles têm que fazer e o cliente não está nem aí, né? Existe lá a parte comercial que foi negociada e a partir desse momento que assinou o contrato, cai na mão de uma empresa que vai fazer toda a gestão.
E aí, conversar com essas empresas, ultimamente, cara, tem dado muita dor de cabeça. Johnson está assim, International Paper está assim, Mali está assim. Quer dizer, as grandes companhias estão buscando essas empresas justamente para quê? Porque elas não querem ter a dor de cabeça. Entrega na mão desse pessoal e aí negociar documentação com esse pessoal, cara, está sendo muito, mas muito difícil, cara. Sim. Assim, o Firmiano, o que eu acho, o que eu entendo, né, é que é exatamente isso que você está dizendo, né? O cliente já contrata empresas específicas para não ter dor de cabeça. E a gente sabe o seguinte, que uma implantação bem feita já é um grande passo para você ter sucesso na sua rotina, né? Com Então, certeza. não só porque o cliente está cobrando, mas se a gente não quer ter problemas futuros, a gente tem que fazer uma implantação bem feita, né? Hoje eu estava comentando isso com o Elton, muitas vezes o pessoal me liga, né, falando que não sabe por que tem que fazer aquele plano de implantação, né? Eu falei, gente, pelo amor de Deus, se você não começar planejando o negócio, né, lá para frente você vai ter problema. Certamente você vai esquecer de ações, vai deixar, vai dar prioridade para ações que não eram prioridade para aquele momento, né? E vai deixar ações mais de criticidade maior para depois, né? Então, assim, se você não planejar, cara, não vai para frente o negócio. Gente, mas deixa eu tocar aqui. Toca aí. Senão a gente não termina isso hoje. Então, aqui, ó. Plenamente, mas vamos em frente, cara. Quem participa dessa, é obrigatória a participação dessa reunião de divulgação hoje, né, é o gerente, é exatamente o pessoal da UT. Né? Então, vocês virem aqui, ó, é obrigatório para o diretor, né, o diretor regional, ele é obrigatório para o gerente da UT, né, para a equipe que vai fazer a implantação, se já houver coordenador, né, contratado para este. Então, esses são obrigatórios. Nós, quando convidados, nós participamos. Mas, nessa revisão que eu fiz aqui, e o Bittencourt aprovou, já não é mais obrigatório, porque a nossa entrada no processo vai ser outra. Né? O SMA corporativo, a entrada no processo será outra. Então, hoje, existe um formulário aqui, gente, ó, esse formulário pergunta se SMA novo contrato, que quem participa da reunião, ele tem que preencher. Para quê? Para ele entender, pelo menos inicialmente, os aspectos de segurança, né, desse novo contrato. E a gente já sabe que isso é uma burocracia. É uma burocracia, mas que tem um fundamento. Né? Tem um fundamento para você entender aquele contrato já na reunião. Né? Já na reunião de apresentação do contrato. Né? Mas, como é uma burocracia e isso exige tempo para fazer, a gente tentou facilitar da maior forma possível, né, o preenchimento desse. Então, vocês vão ver que a maioria aqui, ó, das coisas, ó, você pode estar selecionando, né, você imprime o documento e pode estar selecionando. Não tem a necessidade de você estar escrevendo. Então, ali tem, ó, qual que é o grau de risco do cliente, qual o segmento de atuação do cliente, né? Que cidade está alocada? A cidade realmente não vai ter jeito, vai ter que escrever. Em qual negócio a nova UT está vinculada? Né? Já foram definidos os profissionais de SMA que conduzirão a implantação? Quem são? Né? Existe uma previsão de quando ocorrerá o dia D? Né? Qual o porte da UT? Então o cara já vai ter que consultar aqui o porte da UT, né, para ele estar inserindo aqui nesse formulário. Qual a quantidade de funcionário? Né? Serão realizadas atividades de risco crítico? Quais? Então a gente já colocou as atividades de risco crítico, o pessoal está marcando aqui, está sinalizando. Além dos EPIs convencionais, existe algum EPI específico? Então a pessoa já marca aqui também o EPI específico. Por que isso? Isso aqui interfere diretamente em custo. Talvez aquilo que o comercial orçou não será aplicável. Eu já vi o comercial nosso cotando, né, uniforme de NR10 nível 2, né, sendo que era necessário o nível 4. A gente sabe que o nível 4 é muito mais caro que o nível 2, pô. Então isso aqui interfere diretamente no custo, ok? Talvez algum EPI específico não tenha sido previsto,
né? Na verdade, pessoal, o que eu entendo é que já na proposta, alguém de segurança deveria estar participando. Eu acho que até mais, né? Na proposta, o comercial deveria ter um técnico de segurança dele mesmo, envolver o técnico de segurança dele mesmo, para ele levantar esses aspectos, né? Senão a gente come bola depois. Então, e isso daqui também, quando você seleciona, né, um EPI desse, você já entende que existe risco críticos aí, ok? Mas o que? Contrato prevê profissional de SMA para o T? Prevê, né? Prevê o coordenador, quantos? Prevê o engenheiro, quantos? Prevê técnico, quantos? Isso aqui, gente, não confundo esse item 11 com aquele item 3. O item 3 é quem vai conduzir a implantação. Para conduzir a implantação, a gente entende que já tem que ser um técnico experiente, não pode ser um técnico recém-contratado da Manserv, né? Então, por exemplo, a Braskem lá que o Fico estava implantando, né, Fico? Quem estava conduzindo operacionalmente essa implantação era o César Berger, que é um técnico já velho de casa, né? Não dá para o Glauber, né, que acabou de ser contratado, executar todas as ações da Manserv, né, porque ele não conhece essas, né? O Glauber, ele vai estar aqui, ó, no técnico de segurança, e quem vai implantar é o César Berger, ok? Ficou claro, pessoal? Sim, senhor. E aqui vem também quais as funções que farão parte do contrato e se está previsto periculosidade e insalubridade. Então, geralmente a gente coloca aqui os cargos operacionais, tá? Ah, Guilherme, por que você colocou a percentual de periculosidade, sendo que essa é só 30%? Cara, gente, a gente vê cada outra cidade, então é melhor informar, tá? O Guilherme, direto, o pessoal confunde muito periculosidade com insalubridade e manda as fichas trocadas, então tá perfeito. Né? O cliente requisita exame específico. Talvez, o Guilherme, Gui, talvez nesse caso aí da periculosidade, como o valor é fixo, você já poderia colocar 30% aí. Não, Figo, eu não posso, porque eu quero saber o que foi previsto pelo comercial. Eu quero que ele me informe exatamente, entendeu? Porque aí sim a gente consegue questionar. Pô, peraí, você colocou o que é 10%? Não pode. Não, mas a convenção coletiva tá estabelecendo isso. Entendi. Não, mas tudo bem. Né? Mas a legislação tem poder era mais restritiva do que uma convenção. Então você não pode usar o que foi colocado na convenção. Né? Então, o cliente requisita exames específicos complementares, a gente vê muito isso em petroquímica, né? O cliente requisitando, né, exames específicos complementares. Então, a gente coloca quais são aqui. Gente, eu peço desculpa, tem um corno aqui em cima da minha casa que está fazendo obra. Então, fica essa tarefa. Ô Gui, nessa parte de requisitos e exames, não era bom também estar homologado pelo alguém da saúde, envolver eles aí? Eu não entendi, Figo. Desculpa. Eu também não entendi, não, hein? Nessa parte aí dos exames, não seria interessante que também alguém da saúde homologasse isso? Porque eles é quem sabem todas essas especificações de exames, né? Eu concordo contigo, mas quando eu falo específico, vamos supor que o seu PCMSO preveu aqueles, 5 exames lá, mas o cliente, além desses, ele requer esses exames, mesmo que o nosso médico do trabalho entendeu que não era necessário. Já vai estar lá no escopo do contrato. Já vai estar lá no escopo do contrato. Ô Figo, geralmente isso aí tá naquele manual lá do cliente lá, né, cara? Sim, que sim. Lá eles requisitam, tem que fazer, né, cara? Sim. Então é só pra gente não ser pego de surpresa, entendeu, Figo? Sim. E quais os documentos que o cliente requer apresentação antes do dia D? Né? Então, eu coloquei os mais básicos aqui, né? Que é ASO, PPRA, PCMSO, ordem de serviço, comprovante de entrega de EPI, né? Que a gente sabe, né? Certificado de capacitação da mão de obra, né? Então a gente sabe que geralmente o cliente ele solicita isso. Na verdade, a maioria dos nossos clientes, né, pelo conceito deles de segurança, eles solicitam PCMSO, PPR e ASO. Né? Agora, tem clientes que são mais restritivos, vão solicitar, mas, além disso, vai solicitar outros documentos. Né? Guilherme?
ok? Gente, tem dúvida nesse formulário aqui? Guilherme? É bem simples, né? Oi. É só uma questão que é interessante a gente colocar essa do novo contrato. Eu passei por isso aqui numas implantações. O próprio comercial fala assim: Marcos, você tem, o PPR tem que estar lá até o primeiro dia útil. Não, o PPR tem que estar lá pelo menos uns 20 dias antes. Porque o PPR vai liberar o PCMSO, que vai liberar os exames para daí começar as contratações, para daí poder fazer os exames. Então, botar alguma coisa nisso, porque senão eles começam a querer requisitar o PPR de um dia para o outro. Aí de todo esse negócio a gente não tem prazo hábil para executar. Aí fazem o PPR igual o nariz e depois tem retrabalho. Eu estou com unidade nova, a gente dá uma terceira revisão do PPR. Então talvez colocar algo aí quanto a essa questão, né, ele está falando aí de prazo necessário para implantação e tal, deixar bem especificado esse tipo de coisa. Porque o próprio comercial come bola às vezes nisso daí. Ô Guilherme, esse documento você já está finalizado? É porque nesse quadrinho aí poderia acrescentar o KNAI, né? O KNAI? Pode ser, ó. Ô Guilherme, também concorda aí que eu e o Figo aí para fazer a regulação aí de SEST aí, tá vindo uns KNAI, né, Figo? Doido, né, cara? Tá. Coisa nada a ver com o que tá no CNPJ. Exato. Não está finalizado, não. Eu vou finalizar depois de apresentar para vocês, entendeu, Figo? Não, é só porque às vezes é o que o Furman falou, nem é informação que usa com tanta frequência, mas aí precisa do SES, precisa de alguma coisa, já tem a fonte. Não, mas eu acho que faz sentido, sim, Figo. Acho que faz sentido. Beleza. Então, aproveitando essa parte aí, Guilherme, que os meninos estão comentando, quando a gente vai fazer a implementação do SESMIT, lá quando você coloca profissional de segurança, talvez fosse interessante já colocar o número do registro, que a gente acaba tendo que usar também e fornecer. Eu acho, gente, que nesse momento o pessoal não vai ter isso. Por quê? Geralmente nessa reunião, lembre-se que nessa reunião onde você preenche esse documento, não tem contratado o seu profissional de segurança que vai ficar não ter ainda. Então esses profissionais aqui do item 11 ainda não estão contratados. Você só tem a quantidade. Isso aqui é na apresentação do contrato, tá? Tô ouvindo, Figo. Só para deixar... eu pedi a Érica, né, toda vez que ela mandar pra gente o ativos, eu pedi para ela incluir o registro também do profissional. Então já o registro e o número do NIT. Então toda vez que ela me mandar essa informação aí, eu já pedi para ela acrescentar, porque isso dentro do sistema ela consegue padronizar. Quem que é a Érica? Érica Bergucci, ela trabalha aqui na sede aqui. Gente, então houve essa reunião aqui, né? O gerente, o coordenador, sei lá quem da UT preencheu esse documento, né? Passa-se para a próxima etapa, que é, bom, primeiro ponto, ele participou da reunião? Não. Se ele não participou, busca informação. Talvez o comercial agendou a reunião, ou muitas vezes o comercial nem fez essa reunião, né? Mas é necessário que quando o gerente sabe desse novo contrato, ficou sabendo desse novo contrato, que ele vai assumir esse contrato, que ele busque informações, ok? E as informações que ele vai buscar são essas mesmas aqui, dessas perguntas desse novo contrato, e ele vai ter que definir o porte da UT da mesma forma, né? Em paralelo, pessoal, enquanto ele busca essas informações, ele já indica a equipe operacional de SMA que vai realizar essa atividade, tá? Indicou essa equipe, verificou que é uma UT de grande porte ou que é um cliente bem restritivo, aí ele solicita o apoio do corporativo. É isso aqui que mudou, viu, Elton? Antes a gente participava da reunião, corria atrás do gerente, ficava batendo na porta do gerente pedindo para ele deixar a gente ajudar ele, né? Agora não. Conversei com o Bittencourt e falei assim, não, cara, isso aqui vai ser... Então, beleza. Pessoal, alguém está com o microfone aberto aí. Então, o pessoal, desse jeito, agora, nesse novo processo, a demanda vem do gerente para a gente. Do gerente ou das engenharias ou do próprio diretor regional. Aí, aqui, ó, entra o SMA corporativo. Entendeu, pessoal? O que o SMA corporativo, onde que ele entra? Ele entra na realização da mentoria, né? Quando solicitado ou pelos engenheiros regionais ou pelos diretores
né? Ou pelo próprio gerente da UT. Mas quais são os critérios disso para a gente realizar a mentoria? Quando que a gente realiza essa mentoria e como a gente realiza essa mentoria? Então, como dito, já existem duas entradas, a primeira é através do gerente, a segunda é através do diretor regional e ou engenharias, né? Na solicitação do gerente, ele tem que mandar para a gente esse formulário preenchido. Se ele quer o nosso suporte nessa implantação, nós do corporativo, a gente precisa entender essa implantação, né? Então ele manda esse formulário preenchido para a gente, né? De posse dessas informações, o SMA corporativo vai analisar e conhecer de forma mata novo T, ok? Quando a gente recebe a solicitação do diretor regional da engenharia, né? Aí o caminho é outro. A gente que manda para o gerente, a gente fica sabendo quem que é o gerente, a gente que manda para o gerente, né, o formulário, né, e a matriz de porte da UT para que ele preencha e envie para a gente ter informação. Ok? Bom, uma coisa interessante, é obrigatório que o SMA corporativo preste assessoria e mentoria a todas as implantações de novos UTs de grande porte e ou para aquelas cujo cliente é referência em SMA. Bom, gente, nós do corporativo nós não vamos saber se está sendo implantado uma UT de grande porte ou não. Essa demanda, mais uma vez, vem dessas três pessoas, né? Desses três cargos, né? Do diretor, do gerente ou da engenharia, ok? Ou dos engenheiros. Então, engenheiros, quando eu falo, não é vocês, viu, pessoal? Não são engenheiros regionais, são as engenharias de cada negócio, tá? Então, eu não tenho como saber se está sendo implantado uma UT de grande porte ou não, ok? Quando vier do gerente uma solicitação de mentoria, assessoria para UTs de grande porte, né, aí é obrigatório que a gente dê assessoria a esta. Né? Quanto às outras de pequeno ou médio porte, peraí, Nadal, só para não terminar o raciocínio. Quanto às outras de pequeno ou médio porte, né, a gente vai avaliar para saber se a gente vai dar assessoria ou não. Por que isso? No ano que vem, né, todos nós, né, tendemos a ser menos operacionais, né, vamos ser mais administrativos. Isso já é um plano do que tem curto, né, vamos ser mais gerenciais e menos operacionais. Se vocês verem esse processo, ele é todo operacional. A parte até de mentoria, assessoria nossa, ela é operacional. Então isso vai, né, em desencontro do movimento que está sendo feito pela nossa gerência. Entretanto, foi entendido que o UTs de grande porte requer o nosso apoio. Como vai ficar centralizada essa atividade em mim, né? A gente sabe que eu vou conseguir dar apoio para 5, 6 unidades. Hoje, para vocês terem ideia, eu estou dando apoio a mais ou menos de 10 a 12, eu não lembro. Mas eu acho que são 10, 11 ou 12 UTs que eu estou dando apoio em implantação, né? Então, a gente não vai conseguir dar apoio a mais do que isso. Então, se eu tiver 5 UTs de grande porte já tocando, né, já dando uma assessoria e mentoria, eu não vou conseguir abrir espaço para as de pequeno e médio porte. Ok? Então, existe alguns critérios de quanto a gente vai dar assessoria para essas de pequeno ou médio porte. Fala aí, Nadal, desculpa. Guilherme, quando você coloca ali SMA corporativo, seria você e o regional seria uma outra categoria, é isso? Ou nós entramos Isso. Quando eu estou colocando SMA corporativo, é minha equipe, tá. Ou seja, a minha equipe, ok? Não, tudo bem, né? A gente fica nesse limbo entre ser regional, corporativo... Não, vocês são corporativos. Mas é até legal a sua pergunta, que você vai ver nos nossos processos, todos estão identificados assim. O pessoal do corporativo que fica lá no corporativo mesmo está sendo chamado de SMA corporativo. E os engenheiros regionais estão sendo chamados de engenheiros de SMA regionais. Ok? Não é que vocês não façam parte do corporativo, vocês fazem. É só uma forma de distinção, tá? Ok, obrigado. Okay? Bom, solicitado, né, o nosso apoio, né?
E entendido que é uma UTI de grande porte, que requer realmente o nosso apoio, né, a gente começa a definir um plano de assessoria, mentoria e fiscalização. Tá? É desenhado, geralmente sou eu que desenho esse plano de assessoria, e a gente informa, né, os gerentes, os diretores ou a engenharia como nós vamos dar assessoria nessa implantação. Bom, semanalmente isso já está acontecendo. O Elton já até participou de uma reunião minha aí. Acho que já participou até mais, né, Elton? Já participou umas 2 ou 3. Sei de 3. 3 reuniões nossas aí. Mas, semanalmente nós estamos fazendo reuniões com o pessoal que está fazendo implantações de UTs, ok? Essas reuniões, ela tem uma duração média mais ou menos de 90 minutos. Ela está sendo toda segunda-feira das 10h45 ao 12h15. Tá? Tem uma duração de 90 minutos. É feito via Skype. Né? Na hora que eu já sei que está tendo uma implantação, já sou informado, eu já passo o e-mail, né, para o responsável daquela implantação, independente de eu estar dando consultoria ou não a esta, tá? Eu já passo um e-mail para o técnico que está fazendo aquela implantação para que ele participe dessas reuniões. E cada semana é um tema específico, mas isso não tem um planejamento de qual tema nós vamos falar nessa implantação. Nessa reunião. Porque eu preciso sentir durante a semana quais estão sendo as maiores dúvidas, né, do pessoal. Né? Então eu vi que, por exemplo, a primeira semana, ou me corrija se eu estiver enganado, a primeira semana foi exatamente o plano, como você elabora o plano de implantação. Na segunda eu falei sobre a planilha de gerenciamento de risco, como você preenche a planilha de gerenciamento de risco. E na terceira agora, eu falei sobre a análise de risco, né, a diferença da APR e a análise de risco que você faz anterior, para você, né, ter embasamento para sua planilha de gerenciamento de risco e assim vai. E também processos de SMA. O que são processos de SMA? Que são coisas que as pessoas estavam tendo dúvida direto. O que eu conversei com o Bittencourt, pessoal? Eu estou tendo bastante feedback positivo dessas reuniões. O pessoal está gostando muito. Né? Às vezes manda e-mail, né? Falando que foi bem proveitoso. E quando vocês verem o plano de implantação, tem muita coisa, que está 80% dele, né, que você pode aproveitar para UTs que já estão no período de rotina. Tá? Que ele já está na rotina dele. Por quê? Revisão do PPRA, revisão do PCMSO, acompanhamento do PPRA, acompanhamento do PCMSO, revisão do PPR, revisão do PCA. Pô, isso você tem que fazer na sua rotina também. Né? Revisão das análises de risco. Então, a maioria das coisas que estão ali, você tem que incorporar na sua rotina. Então, esse plano você pode utilizar. Né? Vocês, engenheiros regionais, podem passar para os seus técnicos para que eles utilizem também na rotina deles. E como os temas são referentes a cada ação do plano, o que eu conversei com o Bittencourt? Por que não estender esta reunião, já que está tendo aceitação, por que não estender essa reunião para as UTs já implantadas também? Né? Então, vamos supor, dando um exemplo, o Nadal tem um técnico que é meio problemático lá, entendeu? Num certo assunto. Vamos supor que esse técnico, que quase não acontece, né, Nadal, tem problemas nas tratativas de incidentes. É uma coisa que quase não acontece. Né? Mas vamos dar esse exemplo. Né? Vamos supor. E naquela semana, né, eu verifiquei até sexta-feira e falei assim, olha, o que o pessoal está tendo mais dificuldade é tratativas de incidente. Nas reuniões de sexta, eu já aviso para vocês qual o tema que eu vou falar naquela semana. Vocês rapidamente já convocam o técnico de vocês, que vocês entendem que tem dificuldade nesse tema. Entendeu? Então, o que eu conversei com o Bittencourt? Para a gente abrir essas reuniões, não só para os técnicos que estão fazendo implantação, mas também para outros técnicos. Não, agora, eu também acho, Fico, porque quando eu comecei a explicar para a Andressa, que é uma técnica já velha de casa, como preenche a planilha de gerenciamento de risco, que ela não sabia, eu falei assim, opa, peraí. Então, existe uma possibilidade para a gente abrir isso para outros técnicos também, outros profissionais técnicos também. Tudo no mesmo patamar, né?
Sim, é uma forma do corporativo estar mais próximo da operação, né? Então, já que a gente já está fazendo isso para as implantações, vamos abrir para esses técnicos. Uma coisa que eu peço para vocês, tenham um critério, né, para colocar as pessoas. Não dá para ter 400 pessoas nessa reunião, né? A gente dá para fazer para 30, 20, 30 pessoas, dá, mas, pô, você imagina você colocar 400 técnicos lá. Igual teve um treinamento da Paula que tinha 200 técnicos participando, 200 profissionais, né, participando. Pô, não dá, entendeu? Aí vai tumultuar a reunião. É por isso que eu acho que vocês têm que ter critério, entendeu? Não, eu vou pegar realmente a técnica XPTO lá que está tendo dificuldade nesse assunto que vai ser discutido, ok? Bom, mas voltando para a implantação. Então o recado está dado, viu, pessoal? Quem quiser, segunda-feira agora já tem reunião e o tema será rotina de segurança do trabalho. Tem um tema lá no plano que é definir as rotinas, né, dos profissionais de segurança. E o pessoal não entende o que é isso. Oi? Você tá de sacanagem que eu não posso chamar 200 técnicos com esse tema, né? Porque aqui o povo não sabe nem o que é rotina. Eu tenho que botar todo mundo. Não, pelo amor de Deus. Repete o tema, porque eu estou completamente sem foco. Porque, na verdade, eu não tenho como focar, não, meu filho. O problema tá para todo lado. Não, pelo amor de Deus, Rafael, não foi 200 técnicos, não. Eu não consigo explicar. Fica muito prejudicada a reunião, entendeu? Lembre-se, assim, que o foco é as pessoas que estão fazendo a implantação, né? Mas, né, eu entendo que como muita coisa ali vai ser discutido, que faz parte da rotina do técnico, dá para abrir mais. Para as pessoas que não estão realizando implantações também, mas se a gente colocar 200 técnicos ali, vai tumultuar demais, entendeu? A gente pode... Oi? Você pode fazer o seguinte também, para a gente poder divulgar esse material, filmar, né? Você está fazendo via Skype, né? Uhum. Podemos filmar isso e começar também a divulgar os vídeos. Só falar, olha isso, depois a gente vai sanando algumas dúvidas, que aí acho que facilita para a Rafaela ela conseguir espalhar isso para mais pessoas, não participar online, mas depois ter acesso a esse treinamento aí. Acho que isso é uma boa ideia, pode ser uma ideia que possa dar certo. Pode ser uma ideia. Eu só preciso lembrar de não falar palavrão, então, eu falo bastante, então lembrar de não falar, né? E vou precisar lembrar também de... Bom, enfim, não, dá para fazer sim. A gente bota uns pi no meio aí. Vamos colocar uns pi no meio. Eu brinco sempre, profissional de segurança que não fala palavrão não é profissional de segurança, gente. Pô, vamos lá, né? Então, tem essas reuniões e, além disso, a gente também acompanha semanalmente a evolução das ações previstas, ok? Então, é desenvolvido materiais como esse aqui, semanalmente eu passo para o pessoal. Até tem um aberto aqui que eu estou fazendo da Enel, né? Vamos lá, senhores, bom dia. Segue anexo cronograma com evolução da implantação da UTI Enel, atualizado pelo técnico tal, revisado por mim na data de hoje. Então, geralmente, quando eles me mandam, eu reviso isso aqui, tá? Eu olho item por item que ele está colocando. Ô, Guilherme, não apareceu essa planilha, não. Pelo menos para mim. Não apareceu o e-mail aqui? Para mim, não. Vocês estão vendo? Ou só o Figo? E só tá com problema aqui. Apareceu aqui, para ela apareceu aqui. Tá aparecendo o e-mail, é isso? Tô vendo só o e-mail. É o e-mail mesmo que eu quero que vocês vejam. Estão vendo? Eu sim. não estou vendo. Tô olhando aqui. O e-mail está aparecendo, sim. O e-mail. Realmente pro Figo tá aparecendo uma coisa diferente. Que estranho. Senta aí do lado da Pri, Figo. Tô aqui do lado dela já. Então vamos lá. Então o que acontece aqui? Bom, eu passo e-mails parecidos com esses daqui toda semana para os responsáveis daquela UT, o coordenador, o gerente, para o Bittencourt também, para ele acompanhar. Mando para o engenheiro regional, copia o engenheiro regional, né? Aqui está o fio copiado, né, fio? E também para o técnico, né? Para o técnico que está fazendo aquela implantação. No caso aqui é o Leandro, a Poliana, que é engenheira, e o Josiel, que é o técnico que está conduzindo a implantação. O gerente é o Anderson, o coordenador Márcio, Léo Bittencourt e o Rafael Fico.
Então, o que tem no conteúdo desse e-mail? Né? Então, eu coloco ali, né, sobre que o cronograma está atualizado, envio em anexo aquele cronograma que está atualizado, né? E aqui um detalhe interessante. Por que eu necessito revisar isso? Gente, tem muito errado esses cronogramas. A princípio, eu tinha feito um modelo de cronograma com diagrama de Gantt. Cara, não dá. Os técnicos não conseguem interpretar aquilo. Então, vocês vão ver o modelo que eu estou desenhando agora, né, que é totalmente diferente. Daqui a pouco eu apresento, tá? Então, ó, eu passo esses e-mails aqui e coloco qual é o atendimento, né? O atendimento, qual é a satisfação, o índice de satisfação de atendimento dessa implantação. Então, nesse caso aqui, ó, ela foi em 77%, que está abaixo da meta que a gente definiu, que é de 80%, tá? Então, o índice de satisfação para esse primeiro momento, né, depois a gente pensa em sempre aumentar isso para 85%, né, o ano que vem, 90% para o próximo, né, mas nesse momento o índice que a gente busca de satisfação é de 80%. Nesse caso está abaixo, tá? Eu mando aqui um pequeno gráfico para eles. Faço aqui, né, um comentário. Até a segunda semana do mês de outubro foram planejadas 79 ações, dos quais 18 encontros pendentes e 61 revisadas. Né? E coloco quais são os pontos de atenção, viu, gente? Tem ações, né, que a gente coloca aqui que são pontos de atenção. Tem outras que a gente vê que não é de tanta significância, eu não listo aqui. Mas os pontos de atenção se entende que são aquelas que estão pendentes, que você precisa atacar primeiro. Não adianta nada você fazer o PPRA se você não aplicá-lo. Não adianta nada você desenhar um PCMSO se você não aplicá-lo. Né? Então, assim, tem algumas ações aqui que eu coloco de ponto de atenção. Existem casos, pessoal, vou voltar aqui para a mentoria nossa. Existem casos, né, que durante a nossa mentoria, quando a gente mensura a eficácia, que é exatamente isso aqui que vocês estão vendo, né, e a gente verifica que aquilo não atingiu o índice de satisfação, a gente precisa entender as dificuldades. Então, geralmente, eu ligo para o técnico, falo, e aí, o que está acontecendo? Tudo, converso com o técnico, ou mando um e-mail para o técnico, em separado, né, para não expor para a gerência dele, para o coordenador dele. Então, para entender o que está ocorrendo. Okay? Por que ele não está tendo essas dificuldades? Então, eu mando um e-mail separado para o técnico, para entender quais são essas dificuldades que ele está tendo. Ok? E a gente também, entendido essas dificuldades, a gente envolve a gerência da UT para que seja tratada essas dificuldades. O que acontece, gente? Sendo sincero, quando eu estou envolvendo a gerência da UT aqui, né? Quando eu envolvo a gerência da UT aqui, geralmente eles não estão dando muita bola não, viu? Não estou tendo muito retorno dos gerentes, não. Agora, eu vejo que a implantação do cara, o maior responsável por aquilo é ele, o maior interessado é ele. Se ele não está dando bola, gente, esse negócio não vai andar. Né? Então, muitas vezes eu envolvo o gerente, falo, pessoal, o pessoal está reclamando disso, né? Reclamou disso. São coisas, lógico, que eu posso abrir com o gerente, né? Não vou falar assim, olha, o pessoal reclamou de você. Né? Então, é uma coisa que não dá. Né? Aí eu vou levar para o Bittencourt. Então, geralmente aqui a gente envolve a gerência em coisas que dá para ser envolvido. Por que o técnico geralmente não... Para que esse caminho do corporativo? Por que o técnico mesmo não vê isso? Gente, vamos ser sinceros, ganha peso, né, quando o corporativo tá envolvido. Se nem assim está ganhando peso, se eles não estão dando retorno, você imagina se for o técnico bater na porta do gerente lá, o cara não vai nem escutar, cara. A gente sabe que ganha peso. Né? Santo de casa não faz milagre, gente. O cara que está fazendo implantação lá, né, muitas vezes o gerente vai entender, esse cara só está reclamando. Ele só fica chorando. E na verdade não é isso que está acontecendo. Talvez o cara não tenha recurso para fazer. E se outra pessoa começa a falar, eu acho que ganha peso. Ok? Então a assessoria se dá desta forma na fase de mobilização. Esse pontilhado aqui, é que passou para a operação. Tá bom, pessoal? Então vamos voltar aqui para a raia do T, só para a gente entender. Né? Então solicitou o apoio, né? A gente prestou toda essa mentoria.
Ainda nas primeiras semanas de mobilização, gente, o responsável, aqui ó, tá vendo? Indicado aqui, ó, indicada a equipe operacional de SMA, né? O responsável ou responsáveis por conduzir aquela implantação nos quesitos de SMA deve analisar os documentos. Que documentos são esses? Vamos lá. A fim de planejar a implantação do novo contrato, imediatamente após a sua convocação, a equipe operacional de SMA responsável pela implantação deverá se munir de informações. Para isso, se faz necessário reunir com o responsável da UT, geralmente o coordenador, e mapear a finalidade do contrato, as funções existentes, as atividades de cada função, é lógico que essas atividades vão vir de forma macro, e os equipamentos que serão utilizados. Então ele vai bater um papo com o coordenador, falou assim, ó, me convocou para fazer essa implantação. Tá, quais são as funções que você tem aqui? Quais são as atividades dessa função? Qual que é a finalidade do nosso contrato? Ele também vai solicitar para o coordenador, falar assim, olha, me manda toda a documentação que você tem aí da Manserve, né? Se o coordenador não tiver, ele vai contatar o comercial da Manserve. Fala assim, olha, eu preciso do BID, eu preciso da FPV, eu preciso do contrato. Para quê? É de suma importância que nesse período de mobilização, o profissional de segurança que vai executar essa implantação de SMA entenda o escopo do contrato. Né? Como é que ele vai planejar uma atividade, ele vai planejar essa implantação se ele não sabe qual foi o escopo do contrato? Ah, não, mas o coordenador já me falou, então você está acreditando que ele te passou todas as informações, que ele não esqueceu de nada, né? Então, pô, mesmo que o coordenador tenha te passado a maioria das informações, é imprescindível que o técnico leia o contrato e entenda o contrato, ok? Mas, além disso, existem requisitos do cliente também que tem que ser entendido. Por isso que esse profissional tem que saber quem que é no departamento de SSMA do novo cliente que está nos apoiando, né? E solicitar a esse departamento os manuais de SSMA deles, os requisitos e diretrizes internas, as regras de SSMA, a política de SSMA, né? Os requisitos para prestação de serviço, formulários. Por quê? Você imagina, né, Elton, se o Guilherme vai implantar a Vale, né, e não procurou saber o que é hack, não procurou saber quais são os requisitos do cliente. Pô, desculpa as meninas, né, mas vou falar um palavrão, fudeu. Você vai começar a mobilizar e talvez aquilo que você está planejando não atenda o teu cliente. Quer ver um exemplo? Eu fui implantar uma vez uma unidade de logística e o pessoal do comercial não tinha se atentado que na época era uma diretriz legal, né? E o pessoal não tinha se atentado que todas as empilhadeiras tinham que ser amarelas. E compraram empilhadeiras vermelhas. Vermelhas ou verde-limão, eu não lembro. Né? Quando eu peguei os requisitos do cliente para ler, eu acho que foi na Intersemente essa implantação, pessoal. Pessoal, tá aqui, ó. Eles pedem que todos os equipamentos móveis sejam amarelos. E aí? Então, é necessário entender esses requisitos, né, antes de planejar a implantação. Ok? Para que você consiga verificar todos os requisitos legais e diretrizes internas, tanto do cliente quanto da Manserve, que vai compor esse plano de ação, existe esse formulário aqui, ó, 1084, que é exatamente esse formulário aqui que a Priscila me ajudou a elaborar, que você vai fazendo como se fosse uma pré-auditoria, né? Ele vai perguntando aqui, ó, na NR1, há necessidade de elaborar esse serviço? Sim, não aplicável. A gente sabe que todos vai ser sim, né? NR2, deverá solicitar inspeção prévia, certificado de aprovação de instalações. Isso aqui caiu, né? Então, aqui vai ser automaticamente, vai ser não. A necessidade de profissionais de SESMIT no contrato, vai avaliar. Muitas vezes a quantidade de profissionais do contrato, hoje em dia o comercial anda tendo esse cuidado, mas antigamente, gente, a gente via bastante
pisada na bola do comercial nisso, né? Contratar 100 funcionários para um grau de risco 4 e não foi previsto nenhum profissional de segurança. Pô, a legislação já te pede isso, né? Então existe aqui uma... Oi? Então existe aqui uma bateria de coisas, aqui uma bateria de perguntas, né, que ajuda esse profissional de segurança, depois de estudado toda essa documentação, ajuda esse profissional de segurança a entender o que de requisito legal ele vai ter que atender nesse contrato, ok? Então tem lá coisas do PD 002, né, coisas de requisitos legais, né, de meio ambiente. Então tem várias diretrizes aqui, ó, do PDA, do Plano Diretor Ambiental. Então tem vários requisitos aqui que podem ser preenchidos nesse checklist de implantação de novos contratos. Guilherme, eu tenho uma unidade que já está implantada, está na fase de rotina, mas a maioria dos itens legais os técnicos não têm, né? O técnico não tem, né? O coordenador não tem. Posso passar esse formulário para o pessoal preencher, para ter um entendimento? Pode usar, fica à vontade. Ô Guilherme, esse formulário aí, eu acredito que deveria passar para todas as UTs, independente da fase de implantação ou não. É o que eu acabei de falar, Figo. Você pode passar. Hein, Figo? E aí ainda dá para fazer naquele sistema lá que a gente tá planejando. Ia sugerir isso agora, Nadal, para quem já está implantado, a gente poderia usar aquele sistema lá e ter as informações já tudo planilhada. Isso aí. Você captou a mensagem, né? Lembre-se que a termologia que eu fui usando aqui, Figo, Nadal, foi assim, para uma termologia para um contrato em início. Então, por exemplo, a necessidade, lógico, um contrato que está na rotina, você já sabe que aquilo está incorporado. Então, a necessidade, você já sabe que existe, né? Então, é interessante que vocês mudem, pelo menos, a forma que foi escrito, entendeu? Sim. Já não vai ser a necessidade. Existe o PCA, existe o PMSO, né? Existe o PPR. Algumas dessas aqui a gente já trabalhou, inclusive, no último formulário que foi enviado para eles, mas dá para manter todo esse padrão. Dá para implementar mais detalhes aí, né, Nadal? Tudo isso aqui eu vou passar para vocês por e-mail, quando terminar esse treinamento, tá? Beleza. Bom, então, a fim de conhecer esse contrato, esse novo contrato, né, é feito toda essa verificação documental e preenchido esse checklist, tá? Bom, necessário mais informações? Gente, no mundo ideal, né, a gente sabe que a reunião de kickoff com o cliente, no mundo ideal, é indispensável. Agora vai tentar fazer, né, Firmiano, uma reunião de kickoff com o pessoal do GPA, do Grupo Pão de Açúcar. Os caras vão rir da tua cara, bicho. Esquece, cara. Os caras vão rir da tua cara. Fala assim, ó, meu manual tá aqui, você segue. Se tiver alguma pergunta, você me liga, né? E você sabe que você vai ligar, o cara não vai atender. E a realidade é essa, né? É diferente de uma realidade de uma Braskem, de uma realidade de uma Petrobras, de uma Dow Química, Dupont, Monsanto, né? Que os caras vão exigir isso. O próprio cliente vai te exigir uma reunião de kickoff, né? Então, pessoal, para facilitar, eu já coloquei aqui o que é levantado numa reunião de kickoff, ó, pautas mínimas. Então, fui colocando aqui, ó, pela experiência em implantação. Depois, Elton, dá até uma olhada, cara, pela tua experiência e ver se faltou alguma coisa para a gente colocar aqui, tá? Tá, vou dar uma olhada também. Mas, pelo que eu fui lembrando, é mais ou menos isso aqui, ó, pautas mínimas. É formulário a ser utilizado. Tem cliente que exige o formulário dele, não pode ser o do Manserv. Por isso que eu coloquei um exemplo aqui em parênteses. Pode ser utilizado os formulários da Manserv, como, por exemplo, o do PPRA, ou deve ser o do cliente, né? Brigada de incêndio. A gente faz parte da brigada ou temos que construir uma brigada própria, né? Atendimento ambulatorial. Podemos utilizar o ambulatório do cliente? Gente, pasmem. Vocês vão falar assim, não, isso aqui não precisa nem perguntar. Mas na implantação que eu fiz de uma... Gente, como é que chama ali de um CD? Da Santer. A Santer não disponibilizava o ambulatório do cliente dele. Tá? A gente não podia usar o ambulatório do cliente.
Então, assim, é necessário ter esse tipo de pergunta. Azul, existe um exame obrigatório, além dos requeridos pela saúde ocupacional da Manserv? Procedimentos internos do cliente a seguir, quais são, né? Carteirinhas, né? A gente pode usar o nosso modelo. Então, tem várias perguntas aqui, né? Tem várias perguntas. Até engraçado, o Kai até caiu agora, né? O Kai caiu, né? Mas antigamente tinha contratos que a gente não era instalação, e mesmo assim o cliente pedia para a gente fazer o CAI. A gente chegava no Ministério do Trabalho e o pessoal ria. Entendeu? Eu falei, você não precisa entregar isso aqui, né? Mesmo não sendo construção civil, era necessário. A comunicação prévia, a 18.2, né, da NR18, é comum o cliente pedir mesmo. Mas o CAI não é tão comum, não. Né? Mesmo sendo específico para construção civil, a maioria dos clientes pedia comunicação prévia, tá? Então, por isso que está aqui esse item. Né? Então, aí vai vários itens aqui. Integração. Existe necessidade dos nossos colaboradores serem integrados pelo cliente? Se for um grupão de açúcar, não, né Firmiano? Mas se for lá na Vale, né, Elton? Existe. Aí existe. Né? Então, tem uma bateria de perguntas aqui, ok? Gente, são só essas perguntas? Não, isso aqui é uma pauta mínima, é um norte para o cara, tá? É interessante que esta reunião seja registrada em ata. Por quê? Aí vamos usar o formulário padrão nosso, F0076. Por quê? Um exemplo que eu passei lá na Intersemente Cubatão, numa implantação que eu fiz lá. O gestor que eu conversei e alinhei tudo com ele durante a reunião, 2 meses depois da implantação, ele saiu da empresa, ele foi mandado embora. O novo gestor falou assim, eu não vou cumprir nada disso, você não alinhou isso aqui comigo. Aí ele chegou para mim e falou assim, aonde está comprovando que isso aqui foi alinhado com o gestor? Eu não tinha registrado em ata, mas eu tinha registrado em plano de ação. A minha sorte foi que eu registrei em plano de ação. Tá? Então, com a experiência que a gente tem aí, é bom que seja registrado em ata, tá? Bom, todas essas etapas aqui, ó, eu não sei se vocês observaram, de analisar os documentos de reunião de kickoff, inclusive a próxima, que é realizar a visita técnica, né, dão subsídio para você elaborar o plano. Numa linha correta, não seria, vamos usar uma palavra mais polida, não seria inteligente que você fizesse o plano sem a reunião de kickoff, sem analisar os requisitos do cliente, sem analisar o contrato, sem fazer uma visita técnica, entendeu? Não seria muito inteligente você já elaborar o plano sem fazer tudo isso, né? Por quê? É o caso que eu dei o exemplo da Vale, né? Vamos supor que a gente vai fazer o plano de ação sem conhecer as RACs. Pô, né? A VSB cobra um documento muito específico de saúde chamado PSO. Além do PCMSO, ele cobra que seja elaborado esse documento PSO. Ou antigamente cobrava, hoje eu não sei mais. Mas era cobrado. Se a gente não analisasse os requisitos do cliente, eu nunca saberia que tinha que fazer esse PSO. Né? E isso compõe o plano. Passando para a visita técnica, que é um item específico, por que a gente tem que fazer a visita técnica? Né? Eu entendo que como uma mobilização é muito dinâmica, o tempo dela é muito pequeno, né? Essa visita técnica deveria ocorrer ainda na primeira semana da etapa de mobilização, aquele pessoal. A visita técnica, o intuito dela é verificar as atividades que estaremos envolvidos nos locais que a gente vai executar essa atividade, ok? Como os riscos, as medidas de controle, o nível de maturidade de SSMA do cliente, né? Além de fornecer subsídios para a gente elaborar um plano de implantação contendo todas as ações e recursos necessários. Então, nós vamos conhecer tudo o que hoje a empresa que está lá, né, ela desenvolve. Então, geralmente, eu fazia essas visitas, eu ficava observando durante horas como que a empresa que está lá hoje desenvolve as atividades dela. Verificava se na área do cliente existia algum desvio que impedisse que a gente começasse as nossas atividades também. Então,
Eu acho interessante que nessa visita, além disso, vocês façam, né, vocês não, né, os técnicos, vocês orientem os técnicos a fazer registros fotográficos, né, para elaboração de um relatório com as não conformidades de área que forem encontradas. Para quê? Para que antes do dia D, você solicite, né, ao cliente, né, ao SMA do cliente, né, para que aquelas mudanças sejam realizadas. Olha, existe um desvio crítico na área X, entendeu? Quando a gente assumir essa função, né, assumir o contrato, eu entendo que isso aqui deveria estar regularizado, porque expõe os nossos colaboradores a risco XPTO, e assim vai, né? Um detalhe muito importante, gente. A maioria dos clientes não permite que você entre na área dele sem os exames dele, tá? Talvez o Firmiano fez aí, não, eu tenho o exame de audiometria e o clínico. Mas o cliente, para entrar na área dele, para você fazer a visita técnica, ele não cobra só a audiometria e o clínico, ele cobra uma bateria de exames. Então é necessário que antes de agendar a visita técnica, você levante quais são os exames, né, que o cliente cobra para você botar o pé dentro da casa dele. Entendeu? Senão, você não vai conseguir fazer a visita técnica e muito menos a implantação. O cliente não vai permitir. Ok? Bom, tem mais texto aqui, mas eu vou ficar passando texto por texto, não. É essência. Guilherme, só um ponto aí interessante, aí, essa questão do relatório fotográfico, né? Eu tenho algumas UTs aqui que é expressamente proibido entrar com celular dentro da planta. Mas aí eu brinco aí com a moçada, eu falo, meu amigo, tu tem memória para quê, cara? Tu olha bem para aquilo lá, voltou na portaria, não tem nem o que falar, é descrever o que você viu lá, porque senão você vai esquecer, aí não tem jeito. Foi pensado nisso aqui, ó. Olha lá, tá vendo esse item aqui, ó, que eu grifei? Nota, existem clientes que não permitem registro fotográfico. Para estes casos, o relatório fotográfico, o relatório, no caso certo aqui é ficará, né? Isso. Ficarão, né? Desculpa, né, pessoal? Deixa eu mudar aqui. Ficará sem imagens, ou seja, será apenas descritivo. Né? Outra nota aqui interessante aqui, pessoal, na impossibilidade de realização de visitas técnicas por impedimento do cliente, uma UT semelhante de mesmo segmento deverá ser visitada. Neste caso, não se faz necessário o registro de desvios. Você não vai fazer um registro de desvios de uma UT que não é aquela que você... Mas é interessante que você veja, né, num segmento, se você não conhecer, é lógico, né, num segmento similar, para que você tenha pelo menos um embasamento, né, do que você vai desenvolver, né, do que te espera, né. Eu lembro que quando a gente foi implantar exatamente Intersemente, só que aí em Apiaí, eles não deixavam que a gente fizesse visitas técnicas, né, lá. Então a gente não conseguia conhecer o cliente. Nós fomos lá para Pedro Leopoldo, né, no centro de Minas Gerais, tá, próximo de Belo Horizonte, para conhecer uma outra fábrica de cimento, né, para a gente pelo menos entender, né, as atividades que são feitas, que seriam feitas, né, em Apiaí. Né? Então, assim, é necessário que a gente busque alternativas e não simplesmente cruza os braços quando o cliente não permite. Tem cliente que fala assim, olha, você só pode entrar na minha casa quando você assumir o contrato. Antes de você assumir o contrato, você não entra. Falei, cara, como é que eu vou desenhar as análises de risco se eu não ver como é que é feita as atividades? Né? Então, pelo menos para você ter uma noção básica, né, você pode visitar uma unidade semelhante. Né? Uma UTI semelhante. Outra coisa que a gente fez também, né, um exemplo também, na Borealis, quando eu fui fazer a implantação da Borealis, né, existia descarga a granel, né, e eles também não permitiam que a gente entrasse, né, fizesse visitas técnicas antes de assumir o contrato. Então, quando eles me passaram esse escopo, eu perguntei quem era a empresa responsável por fazer essa descarga de caminhões a granel.
E eu fui visitar essa empresa, né, para entender como que era o processo deles, como é que eles se pressurizavam esses caminhões, né, para fazer essa descarga, né, quais eram os riscos, quando, né, na elevação do pistão, né, em que estágio da elevação do pistão tinha o risco de tombamento, como é que eles faziam a questão de patolamento desse caminhão, pegar exemplos, eles me deram exemplos nos Estados Unidos, lá, de um caminhão que tombou, me mandaram toda a investigação, tudo em inglês, tive que traduzir aquele negócio ainda, e eu falando igual mineiro caipira, tem que traduzir coisa em inglês ainda por cima, né? Então, assim, onde que eu quero chegar? A gente tem que buscar alternativas, entendeu, pessoal? E não simplesmente cruzar os braços. O cliente não deixa eu visitar a área dele, pronto, então se foda. Não é bem assim, né? Bom, vamos lá, seguindo. Depois vem a parte boa. Depois de reunir todas essas informações, a gente começa a composição do plano de implantação. Ok? O plano de implantação que eu estou revisando é esse daqui, pessoal. Primeiro, como é que ele foi feito? Ele foi dividido por itens, e dentro desses itens tem os seus subitens. Então, para conhecer o cliente, tem exatamente essas ações aqui que a gente viu, né? Já foi falado já. Visita técnica, reunião de kickoff, e assim vai. Tem os itens de documentação legal, e ali tem implantação da ordem de serviço, revisão da ordem de serviço, implantação da análise de risco, revisão da análise de risco, implantação dos procedimentos de SMA, implantação da planilha de gerenciamento de risco, elaborar o PPRA, revisar o PPRA, aplicar o PPRA, elaborar o PCMSO, revisar o PCMSO, elaborar os prontuários de NR10, auditar os prontuários de NR10. Então, tem várias ações aqui legais, tá? E também tem ações aqui de treinamentos também, ó, pessoal. Então, tem lá, ó. A maioria dos treinamentos da Manserva eu já coloquei aqui. Então, as ações que antecedem o treinamento. Levantar os treinamentos necessários conforme risco e atividades e funções. Né? Depois vem realizar a integração, garantir que a mão de obra realize a integração do cliente. Treinamento de NR35, Libra, NR33, NR10, CEP, uso e guarda e conservação de EPI, né? Treinamento de operações de equipamentos móveis, içamento de carga, máquinas e equipamentos, percepção de risco. Esse aqui já é um treinamento informativo e não formativo, né? Então, ele entra dentro dos treinamentos informativos, né? Treinamento com abertura de linhas, né? Treinamento de segurança nos trabalhos a quente, treinamento de segurança nos trabalhos com explosivos. Então, tem vários treinamentos aqui, né? E tem também o acompanhamento do treinamento pela matriz de habilidade, né? E a parte da formação de brigadista. Tem os itens referentes ao SESNIT, referente a EPIs, né? Referente às carteirinhas, referente à ASO, né? A inspeções de campo, a EPCs, a espaço confinado, né? Produtos químicos, de fiscalização, meio ambiente, os itens de meio ambiente, requisitos legais, né? Aí não são documentos, são requisitos, né? Então, construir CIPA, elaborar comunicação prévia, implantar brigada de incêndio, implantar checklist de máquinas, equipamentos e instalações, né? Ferramentas de SMA e campanhas corporativas, né? Que são as ferramentas hoje do PDS, né? Medidas administrativas, né? Acessos, né? Acesso ao SIG, o SOC, Soft Expert, se houver, né? 5S, contratação de mão de obra, né? Na contratação de mão de obra, o que eu tenho que fazer? Nas rotinas, que é exatamente o tema da próxima reunião. Checar plano de ação, para rodar o PDCA, eu preciso checar esse mesmo plano de ação, né? Então, quando que eu vou checar esse plano de ação? Análise crítica e assim vai. Análise crítica, aí vem a parte da auditoria, tá? E por fim, fornecedores, né? Que atender os requisitos mínimos de SSMA para contratação de fornecedores. Tem muita ação aqui que você pode ver que é uma ação contínua, né? Ela não tem um início e um término. Ela tem um início, mas o término dela não tem um término, ela é contínua, né? Então, para essas ações vai ser preenchido aqui no quando contínuo. O que eu fiz aqui, gente? É um documento simples, 5W2H, né, que vocês conhecem bem. E antigamente, em vez de ter o término aqui, tinha um gráfico de Gantt. Então eu vi que eles tinham o diagrama de Gantt. Eu vi que eles tinham muita dificuldade no preenchimento e acompanhamento do diagrama de Gantt,
eu substituí pelo modelo tradicional mesmo, que é o quando de término aqui, que eu vejo que é mais fácil para eles. Aqui, ó, pessoal, o como era um item para, o como e observações era um item para o T preencher, como também o custo e o onde. Como eu vi que os técnicos não sabem preencher isso, eu criei algo desta forma. Então, quando você informa o nome da UT aqui, ó, ele já preenche automaticamente aqui no como. Isso aqui vai ser bloqueado, tá? No onde, desculpa. O quem vai ficar a cargo da UT preencher. O custo, gente, eu quero custos diretos, não custo indireto. Então, por exemplo, implantar a análise de risco. Aí o cara foi lá e calculou o tempo, né, o tempo que ele gastou para fazer essas análises de risco, né, e dividiu pelo salário dele, pela hora dele, né. Aí falou assim, então o custo disso aqui foi tanto. Não, não é isso, não é o custo. Eu não quero esse tipo de custo, eu quero os custos diretos, igual, por exemplo, aqui, ó, aplicar o PPR, né? Custos oriundos dos testes de vedação, né? Aplicar aqui o PCA, né? Custos da elaboração dos documentos realizado com empresa externa, né? Então, esses itens que estão em vermelho, eles terão que preencher, e os itens que estão em zero, ele só vai preencher se tiver um custo que não foi previsto, entendeu? Um custo a mais. Então, por exemplo, aqui, ó, ruim o negócio, hein? Vamos lá. Aqui, por exemplo, ó, é o custo da elaboração dos documentos realizado com empresa externa. Que item é esse? Ó? Elaboração, requisição de laudos de base de pressão. Então, se eu for fazer isso com empresa externa, que geralmente é feito pela Manserv, geralmente a gente faz com empresa externa, eu vou colocar o custo desse documento. Ok? Né, igual aqui do LTCAT, ó, custo da elaboração do documento e das avaliações ambientais realizadas com empresa externa. Então, é isso, né, que são esses custos aqui. Né, então, em teoria, né, na prática, desculpa, né, o pessoal vai preencher onde está em vermelho aqui, né, onde está já acusando preencher. O como, pessoal, antigamente eu deixava para o T preencher. Só que eles têm dificuldade demais no preenchimento disso. O cara não entende o que é implantar uma ordem de serviço. Ele acha que está elaborado, está implantado. Né? Então eu fui escrevendo aqui o que é, ó, elaborando a ordem de serviço, disponibilizando uma cópia ao funcionário, arquivando uma cópia no prontuário do funcionário e treinando os funcionários no próprio documento, geralmente na integração. Ficou excelente, né? Isso aí, Guilherme. Isso aí que a gente precisava nos projetos pilotos também do PDSMA. O pessoal tem muita dificuldade em preencher um plano de ação, tem muita dificuldade no gráfico de guia também, não tem a mesma coisa. Isso daí está exatamente o que a gente precisa passar para os nossos técnicos. Legal, pessoal. Então, aqui, ó, por exemplo, implantar procedimento de SMA. O que é? Verificando e utilizando os procedimentos corporativos de outras UTs e ou do cliente, elaborando os procedimentos não existentes, revisando os documentos existentes à realidade da UT, disponibilizando em área na fase de operação e treinando os funcionários nos próprios documentos. Geralmente é feito na integração e ou em treinamentos legais. Então, exatamente isso. Então, o pessoal não entende assim, fala assim, olha, Guilherme, eu preciso elaborar, então, um procedimento de trabalho em altura. Não, cara pálida, pega no sistema da Manserv e utiliza o que a Manserv tem. Se o cliente exigir que você use o procedimento dele de trabalho em altura, utilize o procedimento do cliente. Entendeu? Você vai ter que fazer a revisão do procedimento da Manserv, no caso, se você não for usar o do cliente, né, o procedimento da Manserv, para adequar ele à sua realidade. Mas você já tem um ponto de partida, que é o próprio procedimento interno nosso. Ok? Na maioria das vezes, o cara não tem que elaborar nada, né, nesses procedimentos. E o pessoal entende, Nadal, que esses procedimentos aqui são procedimentos operacionais. Então, por exemplo, troca de lâmpada. É isso que eu estava explicando na reunião. Troca de lâmpada, quem faz isso é a engenharia, esse procedimento. A gente participa da elaboração quando a engenharia convoca para dizer os riscos, né, e medidas de controle daqueles riscos que tem na atividade da troca da lâmpada. Né? Mas o que a gente tem que ter, né, como procedimentado são os requisitos de segurança. Então, na troca da lâmpada, você tem uma atividade, você tem uma certa etapa
uma condição de trabalho em altura. É isso que eu falei para o pessoal, gente. Trabalho em altura não é atividade. Trabalho em altura é uma condição para se realizar uma atividade. É para isso que você tem que ter o processo. Ok? Né? O uso da esmerilhadeira não é uma atividade. O uso da esmerilhadeira é uma condição para vocês executar uma atividade. Então, para isso, para o uso da esmerilhadeira, você tem que ter um procedimento de SSMA. Tá entendeu, pessoal? O que eu estou querendo deixar claro nesse como, nessas coisas aqui, é explicando isso daqui. Tá ok? Então, a maioria... É aí que dá um nó na cabeça dos meninos, Guilherme. Concordo? É o nível dos profissionais que a gente tem, né, Firmiano? Infelizmente. Mas, Firmiano, com esse plano de implantação aí, pô, tá muito detalhado. A própria reunião de back-office lá, acho que não deve estar faltando nenhum detalhe ali, pelo que eu estava lendo. Não, eu concordo. Eu tenho conversado com o Guilherme aí nessas trocas de e-mail, mas mesmo assim, ô Figo, a língua portuguesa para algumas pessoas, cara, falar, elaborar, verificar, realizar, isso dá um nó na cabeça do cidadão, cara. Os caras são bravos mesmo. Tá? Nem cronograma, os caras sabem preencher o cronograma de PPRA lá com 1, 2 e 3. Tem que desenhar aqui e explicar. Pelo menos os meus aqui é assim. Pessoal, nessa coluna F, eu vou colocar os procedimentos que cada item desse está atrelado. Então, por exemplo, aqui, ó, ordem de serviço, qual que é o procedimento da Manserv? PA 005574. Cara, o cara não tem desculpa, ele vai falar assim, mas eu não sei fazer ordem de serviço. Meu querido, vai lá, dá um Ctrl C, um Ctrl V, vem aqui, copia aqui no Integra, né? Só lembrar que isso aqui tem que ser assim. Depois eu vou deixar pronto dessa forma para ele. Ô Guilherme, a ordem de serviço também lá no logo vai sair pelo SOC, né? Vai sair pelo SOC. Então, mas quando não sai, ô Figo, a gente vai fazendo por aqui, não, tá? Sim, é que pelo SOC, não, se o cara tiver alguma dificuldade de fazer uma ordem de serviço... Não, só apertar um botão, pelo amor de Deus. Troca, aí a gente tem que trocar mesmo o técnico. Calma, Figo, muita calma nessa hora, hein, cara. Tô calmo. Então, desse item aqui pessoal, eu vou colocar os procedimentos. Eu não sei, eu pensei em colocar hiperlink, mas como esse Fluig muda muito, né, e a gente depois, desenhando todos esses processos internos que a gente tem que fazer, pode ser que mude o caminho aonde vai estar disponível esse processo, a gente não sabe. Né? Os processos bisagiados, por exemplo, eles não vão ficar dentro daquelas pastas onde ficam os PAs hoje. Eles ficam em outro ambiente. Então, assim, fica complicado eu desenvolver o hiperlink nesse momento. Então, eu falei assim, vou colocar só o número do PA mesmo e o cara que jogue no... Pelo amor de Deus, se ele não souber dar um Ctrl-C, Ctrl-V, fica difícil, né? É, mais do que isso é difícil. Então já tá mastigado, né, Elton? Já tá bem mastigado, né? Ô Gui, só faltou você colocar aí nos comentários aí. Como fazer? Agora, outro detalhe. Eles não vão preencher mais o quando e o término. Ele só vai me informar o dia D. Isso aqui vai sair tudo automático, pessoal, ó. Isso aqui vai sair tudo automático. Então, por que isso? Gente, é sério. Elton, é sério, bicho. Eu mandei o e-mail pro Elton para ele ver o jeito que o pessoal preenche. Olha, Elton, a dificuldade que eu tenho. Os caras não sabem o que é quando início e o que é quando término. Bicho, é sério. Os caras não conseguem. Isso é verdade. Entendeu? Então, quanto menos eles escreverem, para mim é melhor. Então, a intenção disso aqui é quando ele informar a data do dia D, isso aqui vai ser preenchido automaticamente. Ok? As únicas coisas que eles terão que preencher, pessoal, será o status. Se ele quiser fazer uma observação no como, ele pode, né? E o quem. Né? E lógico, no custo aqui, onde está item vermelho. Ou seja, o cara não tem desculpa falar assim, Guilherme, eu não tenho tempo para fazer esse plano, ele é muito grande, nossa, não vai dar tempo, tudo. Gente, você tem que preencher o mínimo aqui, né? Então eu acho que isso vai ajudar muito eles, tá? Beleza, pessoal? Sobre o plano? Tranquilo. Depois, se vocês quiserem olhar, ver se faltou algum item, mas eu tive o cuidado de olhar NR por NR. Né? O Emanuel, filho, me ligou esses dias,
dizendo que eu tinha que simplificar esse plano, tudo, que tem muitos itens. Foi, Manuel, se você olhar o plano, você vai ver que não tem nada mais que requisito legal. Não tem nada além de requisito legal. E outra, Guilherme, se ele prestar atenção ali, ele vai ver que boa parte não é aplicável. Sim, sim. Aquilo que não é aplicável, eu vou deixar um espaço aqui, ó, tá vendo o status, ó? Você coloca em algo, não se aplica. Então, o item é muito completo e tudo, nem tudo aí vai se aplicar para UT, é só questão de análise. Mas a tendência, Figo e Guilherme, a tendência, a gente conhece bem as nossas coordenações, né? A tendência do novo para eles é trabalho, então eles já vão falando, isso aí tá até extenso demais, não vai dar tempo, a gente não tem tempo. O cara já começa entrando com a negativa, cara. Firmiano, aí fica difícil, né? Porque... Não, mas aí, eu já tô tentando mastigar o máximo pro cara, né? Não, mas, Guilherme, se não for na dor, por bem, vai ser na dor, cara. Eu já tô nessa. Não tem como. Isso aí, Carlão, faca na caveira. Um pouco tempo atrás, pessoal... Agora sim, bem-vindo. Há pouco tempo atrás, o Carlão, eu tentei vender para o Fábio, que era o nosso gerente da época, né, antes do Romário, antes do Bittencourt, que nosso papel como corporativo deveria ser fiscais, como um fiscal do Ministério do Trabalho. Eu falei assim, gente, a gente fazia muita auditoria, lembra, Carlão? A gente fazia muita auditoria. Uma fase que a gente fazia auditoria a rodo, cara. A gente fazia uma média de 100 a 150 auditorias ano, né, em UTs. Então, eu falo assim, consultoria, você lembra que a gente conversou isso com o Fábio, o Firmiano? Sim, consultoria a gente já deu. A partir de agora, eu entendo que tem que ser pela dor. A gente tem que não ter e autuar, como se fosse o Ministério do Trabalho, entendeu? Mas como vai funcionar isso? Você faz um valor de multa, seguindo a NR 28, né? São tantos o FIR ali e tudo, então você segue a NR 28, multa, entendeu? E aquele valor é descontado da UT, mas continua no grupo. Continua pro acionista o valor, entendeu? Não vai sair dele. Mas, para a UT, aquilo vai dar um resultado negativo. Você não interfere no resultado da empresa, mas você interfere no resultado da UT. É isso aí. Entendeu, pessoal? Eu tentei vender isso pro Fábio, essa ideia uma vez. A gente pode tentar resgatar, Firmino. Elaborar alguma coisa e tentar resgatar, se vocês acharem que é interessante. Vamos por parte, vamos acertar primeiro isso aqui, depois a gente pode, no segundo momento, entrar com essa ideia aí da 28, cara. Eu sou favorável. Eu sou favorável à lei da 28, os custos operacionais que a gente acaba assumindo com essa turma. Eu falo, você vai fazer 5 revisões de PPRA no ano, vá ter uma empresa terceirizada fazendo isso, você vai ver se é de graça. Aí o coordenador simplesmente vai fazer a coisa direito da primeira vez. É verdade, eu concordo com o Marco. Bom, seguindo isso aqui, elaborei o plano, vamos seguir o PDCA, eu vou executar as ações, ok? Executei as ações, vamos rodar o PDCA, eu checo o cronograma. Por que eu checo o cronograma? Vamos lá. Então, vamos ver o que está escrito. Verificar se houve alguma ação não planejada ou se alguma das planejadas não foram executadas. Além disso, pode existir alguma requisição do cliente a mais a ser inserido no plano de ações. Por isso é interessante que você cheque o plano. Ok? Bom, houve necessidade? O cronograma está satisfatório? Não está satisfatório. Então, eu reviso o plano. Né? Então, lá está, em caso de surgimento de novas demandas ou rotinas, ou necessidade de reprogramação das datas de execução das ações já existentes, o cronograma deve ser revisado. Então vamos supor, igual aconteceu no grupo Pão de Açúcar agora. O pessoal estava colocando uma pendente para NR10, para treinamento de NR10. Fiquei preocupado. Foi pendente, caramba. Não, sabe o que é, Guilherme? Estava previsto para a contratação dos eletricistas agora, mas os eletricistas vão ser contratados só em novembro. Pelo amor de Deus, checa o plano e revisa ele, né? Se você está colocando uma coisa que é pendente, você nem tem os eletricistas ainda, então não está pendente, está planejado. Né? Então o pessoal não tem essa dificuldade, viu, Nadal? Viu, pessoal?
O pessoal tem muita essa dificuldade. A partir de que eu chequei o plano, eu passo para a próxima fase, que é a fase de operação. Você vai ver que tanto no corporativo, quanto na raia da UT, que é essa raia aqui de baixo, se repetem, tá vendo? Ó? Por quê? Na fase de operação, a gente continua realizando a mesma mentoria, a gente continua mensurando a eficácia, a gente continua entendendo as dificuldades e envolvendo a gerência, ok? E a única diferença que a gente encontra aqui na fase de operação, tá vendo? Ele continua executando as atividades, né? São a apresentação de melhorias e a auditoria. Bom, na apresentação de melhorias, o que vem aqui? Se houverem, durante o período de implantação, melhorias nos processos, esses deverão ser apresentados ao cliente e verificada a sua satisfação quanto à implementação das mesmas. Talvez você tenha uma melhoria que você viu que pode ser implantada no processo, tanto da Manserv quanto do cliente. Pô, vamos apresentar isso para a coordenação, para a gerência, vamos apresentar isso para o gerente e vamos colocar isso em prática, ok? Por exemplo, dá um exemplo. A gente fazia fechamento de vagão, a Mayra lembra disso, né, Mayra? Na Intersemente, né, com alavanca. Pô, aquilo gerava um acidente atrás do outro. A alavanca escapava, pegava no rosto do cara, né? Então, gerava um acidente atrás do outro. E um vagão, né? Eu não sei se vocês já viram aquele vagão, ele é bipartido, né? Como é que ele chama? GFD, acho que é GFD o nome do vagão. Ele não é igual o vagão aí da Vale, o Elton. Aquele vagão que a tremonha do vagão é embaixo dele, né? Então, você consegue ter um dispositivo de fechamento, né, dessas tremonhas, né, dessas portinholas aí, né? Esse vagão você não consegue ter esse tipo de dispositivo, você não consegue ter esse tipo de dispositivo. Então, a gente pensou no quê? Pensou, olha, cara, quanto tempo gasta para fechar essas portas de vagões nas alavancas? Ó, nas alavancas gastam-se tanto tempo. Dá para adaptar um garfo, desenvolver um garfo de empilhadeira que consiga fechar essas portas? A gente desenvolveu um garfo, né, específico para fechar a porta de vagão na empilhadeira, com proteção de borracha nas lanças, né? Então, que fazia esses fechamentos de porta de vagão ali, em, sei lá, 10 minutos, fechava um tanto de porta de vagão que os funcionários gastavam ali horas fazendo essa atividade. E outra, você não colocava o funcionário a risco, exposição de risco. Então, isso é um tipo de melhoria, né? Verifica se tem mais ações, que é a mesma coisa daqui, ó. A gente está checando o cronograma, revisando o cronograma, a gente vai verificar se tem mais ações aqui, se o cliente está requisitando mais ações, se a gente esqueceu alguma ação. E no final de toda essa execução de ações aqui, pessoal, a gente vai, no final, que é no final de 3 meses após a operação, afinal de contas a operação tem 90 dias após o dia D, a gente vai programar a auditoria. Primeiramente, eles fazem a autoavaliação, ok? A UT faz a autoavaliação. Então, aqui, ó, após a execução das ações previstas na implantação, o responsável pelo UT deverá mensurar o atendimento a requisitos legais da mesma através do diagnóstico de SMA de requisitos legais. Ok? Ele realiza essa auditoria, né? Ele faz a autoauditoria, depois o engenheiro regional, no final de 90 dias, faz a auditoria na UT. Então aqui, ó, após a execução da autoavaliação da UT, o SMA corporativo deve verificar o atendimento a requisitos legais da UT em implantação, aplicando o diagnóstico de SMA. Nesta etapa deve ser comparada a autoavaliação com a auditoria realizada. Nesta etapa também que o SMA corporativo deve prestar a consultoria ao UT. É importante frisar que a auditoria é realizada para buscar conformidades e não para penalizar a UT. Ok? Então tá lá, né? A gente faz essa unidade, a gente faz essa auditoria, o engenheiro regional, junto com a equipe e o responsável da UT, fazem essa auditoria,
para verificar se tudo que aquilo que foi realmente planejado foi cumprido. E se a auto-auditoria do cara realmente está em conformidade. O que eu aconselho, pessoal, vocês são um só para, sei lá, 200 UTs. Pô, só na região do Figo aqui, o que está tendo de implantação é uma coisa assustadora, né? Imagina se o Figo tiver que fazer auditoria de tudo isso. Né? Então ele vai ficar aí uma boa parte, né, do tempo dele fazendo auditoria. Primeiro, essas auditorias que vão ser feitas aqui são só naquelas que a gente está acompanhando, que a gente entende que é de grande porte, tá? Segundo, né, multipliquem esse procedimento e também, né, treinem auditores, tá? Eu, se eu fosse vocês, na equipe de vocês, né, identificaria pessoas que têm condição, né, de fazer auditorias, né, e multiplicaria para eles também, tá ok? Vocês vão conseguir atingir mais UTs, né, mais unidades, né, se vocês tiverem multiplicadores aí, ok? E é feita a análise crítica e fechado o processo, né, da implantação. Ok? Foi isso que foi pensado, pessoal. Né? Isso que está sendo programado aí. Agora, de acordo com o que a gente conversou com a Thalita, né, esse procedimento vocês devem multiplicar para as UTs, ok? Beleza, pessoal? Beleza. Tem dúvida nenhuma?